Olá pessoal, linguagem dos negócios. Você sabia que é assim que a contabilidade é chamada? Parece interessante, né? Afinal, quem não gostaria de conhecer muito bem como fazer bons negócios? Mas se a contabilidade é a linguagem dos negócios, ela também é uma prática administrativa que traz muitos desafios a quem quer aprendê-la. Um dos principais é como resolver problemas de empresas muito pequenas, usando um conhecimento que é desenvolvido, em grande parte dos casos, para ser utilizado em grandes organizações. É esse desafio que um grupo de estudantes do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, enfrenta em um projeto que é praticamente um reality show da contabilidade. É o que apresento para vocês agora. Meu nome é Ivan Canan e esse é o projeto Estudantes em Ação. Quando nós nascemos, começamos a aprender, mamarando a falar e começar a escrever. Mas se depois não aprendemos a lição, estudo, trabalho, namoro e começa a zoação. Não importa a gramática, contabilidade, engenharia, economia, administração, somos todos estudantes em ação. Será que existe um manual, tem jeito de não se dar mal? Na escola encontrei a teoria, mas como eu coloco em prática? O tempo todo fico nessa confusão de ser um estudante em ação. Somos todos estudantes em ação. No primeiro episódio do projeto Estudantes em Ação, 3 alunos propuseram a um empresário que ele utilizasse um sistema de custeio por ordem de produção para decidir se deveria ou não liberar crédito para amigos que também eram seus clientes. Você pode descobrir como eles fizeram isso nesse link aqui embaixo. Mas aqueles alunos já tinham estudado custos. No episódio de hoje, são 3 adolescentes que mal entraram na faculdade que irão lidar com o desafio de resolver o problema de um microempresário. Para entender como eles enfrentaram o problema, é fundamental a gente conhecer um pouquinho eles, que a gente vai fazer isso agora. Meu nome é Sandriane Suelen Strack. Eu moro somente com a minha mãe, porque meu pai e minha mãe são separados. Aí eu moro com ela, trabalho junto com ela também, porque assim nós temos uma empresa, tenho 2 irmãos, uma irmã que se chama Jéssica e um irmão que se chama Jefferson. E assim todo mundo trabalha lá junto e sempre vivemos todo mundo unido, sempre tudo muito junto e tudo muito misturado. Eu sempre fui muito centrada, eu acho que nas coisas que eu quero. Então meu sonho sempre foi ajudar minha mãe, sempre ajudar muito em casa, sempre gostei também de estudar, não muito, mas gosto de estudar. E eu sempre pensava assim, terminando a escola, vou começar a faculdade, que eu acho muito legal a faculdade. Meu nome é Diego de Oliveira Martinez. Bem, a minha história, ela começa em Alta Floresta, eu nasci lá. Eu cresci lá, vivi lá até os 10 anos. Lá minha infância era super legal, brincava com meus amigos, divertia demais. Lá é uma cidade tranquila, calma, as ruas geralmente eram paradas na época. Aí tipo, a gente brincava até de noite na rua, fazia qualquer coisa sem preocupação de nenhum movimento, nenhum carro e tal. Minha infância foi super legal, gostei. Mudei pra cá, não podia mais sair, ter essa liberdade na rua, que aqui era bem mais movimentado. E sei lá, eu acho que eu comecei a ficar mais excluso do mundo, assim, comecei a me fechar mais. E aqui eu comecei a ficar tímido quando eu mudei pra cá, não saía, não ficava em um lugar assim. Daí eu comecei assim, tipo, pra conviver com pra me conviver, eu comecei a ouvir muitas músicas assim, foi um meio de eu me expressar entre mim mesmo. Como eu ouvia muitas músicas, depois eu comecei a assistir séries que eu adoro, assim, e foi um meio de eu me expressar mais. Eu sonho em ser um empresário. Vou primeiro trabalhar, ganhar algum capital e tal. Eu sonho em criar um negócio próprio, assim, um negócio diferente. Pamela Michele Salles da Silva. Eu tenho 17 anos. Eu
Gosto muito de estudar, estudei a minha vida inteira num colégio só, no colégio adventista. Agora eu tô fazendo ciências contábeis porque a minha mãe é contadora e eu sempre quis ser contadora. E é isso, namoro, adoro ficar em casa, não gosto muito disso aí. Um filme e a pipoca tá ótimo. Acho que essa sou eu. Então, esses 3 jovens foram escalados para resolver o problema de um outro jovem, empreendedor, que mesmo sendo bastante organizado, sabia que precisava da contabilidade para dar conta de tocar seu negócio. Conheça o Marcelo e sua empresa prestadora de serviços de guincho, que ele toca junto com seu pai. A empresa surgiu com a ideia do meu pai. A gente, uns 3 anos atrás, ele já tinha, um amigo dele ofereceu um caminhão para ele e ele queria fazer esse projeto aí junto comigo. Só que eu trabalhava numa outra empresa em Cuiabá, eu estava estabilizado e até então não queria sair da empresa para fazer esse trabalho junto com ele. E aí passou os 3 anos, eu saí dessa empresa e aí nós sentamos e definimos fazer isso aí. Fizemos um estudo de mercado, a viabilidade de comprar esse caminhão. Então passamos aí uns 15, 20 dias fazendo esse estudo. Procurei outras pessoas do segmento, concorrentes, procurei os concorrentes, procurei saber o custo do caminhão, as despesas de um caminhão desse com pessoas que já trabalham com caminhão. E aí nós definimos comprar o caminhão e começar com a empresa. Chegamos à conclusão que seria viável, porque Sinop é uma cidade que cresce bastante, a cidade está em desenvolvimento, a gente mora aqui já faz 20 anos, então a gente vem acompanhando esse desenvolvimento da cidade, então nós definimos abrir esse comércio aí no ramo de auto-socorro, de guincho. Olha, de início eu e meu pai nós começamos com a ideia da gente conquistar um caminhão cada um de nós. Então nós chegamos nisso daí, então os caminhões hoje ainda não são quitados, tem algumas parcelas a ser pagas e durante esse período nós vamos manter esses 2 caminhões. Mas a intenção, depois de estiverem pagas, é enfim enfrentar mais algum desafio pela frente e continuar crescendo, porque até mesmo o mercado exige isso. Se você parar no tempo, vem outras empresas do segmento, continuam crescendo e te engolem, então você tem que sair do mercado. Então a ideia é assim continuar crescendo no mercado. Eu sempre tive essa vontade de ser empreendedor, porque eu sempre penso que a gente trabalha para os outros, a gente estuda, cresce, enfim. Desde meus 11 anos eu trabalho sempre envolvido com carros e a gente tem essa vontade de crescer, de ter o seu próprio negócio, então eu parei e pensei, falei, eu trabalho para as outras empresas, consigo dar lucro para as outras empresas, por que não abrir o meu próprio negócio, se dedicar e fazer com que isso aí dê lucro também? Nas pequenas empresas, as decisões de gestão são quase sempre assumidas pelos proprietários. São eles que precisam decidir quais as atividades que vão ser oferecidas para os clientes, assim como são eles que precisam decidir quais atividades devem ser feitas para que os clientes fiquem satisfeitos e paguem. Trata-se, portanto, de uma série de decisões, que no conjunto definem o que a teoria chama de estratégia. Mas lembrando sempre que nas microempresas a estratégia é praticamente o que o dono pensa. É por isso que o primeiro desafio dos nossos estudantes em ação foi conhecer o Marcelo e a maneira como ele toca seu negócio. Oi gente, eu sou a Pamela. Eu, a Sandriane. Sou o Diego. A gente está aqui hoje no Auto Socorro Sinop para fazer uma entrevista com o empresário Marcelo. Olá, nós estamos aqui com o empresário Marcelo. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da empresa dele, como que funciona, como que surgiu e espero que vocês possam aprender junto com a gente. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom, você? Tô bem. A gente queria saber como que você montou a sua empresa. Ela veio de geração em geração, como vem em algumas empresas que a gente consegue observar, ou foi de uma ideia? Como que ela surgiu? Bom, a Auto Socorro Sinop, ela surgiu há cerca de um ano atrás, agora no dia 25/7 ela completou 1 ano de vida. E ela surgiu de uma vontade de se tornar empresária, de ter o próprio negócio, porque eu trabalho aí desde os 12 anos de idade, então eu sempre trabalhei para outras pessoas e sempre aprendi a dar resultado para as outras pessoas, para os outros empresários. Por que não trabalhar para mim e a gente arriscar aí esse desafio, aceitar esse desafio de se tornar um empresário, ter o próprio negócio, trabalhar para a gente mesmo.
Hoje em dia você trabalha sozinho ou trabalha junto com seu pai, como você Não, havia falado? a empresa é 50% minha e 50% do meu pai. Então nós somos só 50% cada um. Fizemos aí, levantamos que a gente tinha dinheiro, compramos o primeiro caminhão financiado, o segundo também há cerca de uns 35 dias atrás também nós pegamos o segundo caminhão. Então cada um fica com um hoje e nós não temos funcionário, é só eu e meu pai. E aí de uns tempos pra cá eu coloquei minha mãe também. Eu pago um certo salário para ela poder fazer a parte financeira, que é onde eu tô com um pouquinho de dificuldade de caixa, de fazer um acerto de caixa. Você havia falado que agora tem a sua mãe junto com vocês, né? Trabalhando. Como que funciona, na verdade, assim, porque ela cuida do financeiro, certo? Só que vocês estão sempre buscando carro longe. Como que funciona a parte do dinheiro? Vocês guardam tudo no bolso e final do dia vocês entregam para ela? Ou como que funciona assim? Olha, a questão financeira, quando eu coloquei que ela ajuda mais na parte de passar as informações para o computador. Então a parte de banco, a parte de cobrança ainda sou eu que faço na rua, ou eu ou meu pai. Mas é dessa forma que funciona, a gente faz assim que você termina o serviço, se o cliente paga à vista na hora, a gente vai juntando caixa, no final do dia a gente recolhe o dinheiro, faz o depósito se a quantia for grande, ou se não vai juntando até dar os valores. Mas a maioria dos meus clientes hoje é através de oficina, muito é através de oficina. Então a oficina a gente faz um recibo para a oficina cobrar o cliente e depois futuramente eu vou fazer as cobranças em oficina e recebo. E aí eu já saio fazendo depósitos. Tá? Dessa forma a gente faz o controle. E assim, como tem só vocês três, como que vocês fazem certinho para controlar tudo através de o seu fluxo de caixa através de um sistema? Como é que é? Ou não tem muita organização? Como é que é? Olha, eu acredito, não vou falar que é 100% organizado, porque senão chegaria no final o caixa ia bater. Então assim, no começo a gente simplesmente marcava em algumas folhas mesmo, só marcava num rascunho os valores e trazia para casa e eu ia marcando, porque até mesmo meu pai acreditava que não precisava ter esse caixa, né? Por ser só nós dois, falou, mas ninguém vai pegar o dinheiro de ninguém. E eu sei a importância do caixa, tanto é que eu esbarrei um pouquinho nisso daí, no caixa não está 100% confiável, na hora de adquirir o segundo caminhão, porque você precisa ter informação correta para você saber se você pode investir, se você não pode, se você tem conta para pagar, se você tem contas a receber. Então é muito importante, é o caixa que vai mandar, que vai te dar informação se você pode ou não andar para frente ou se você tem que recuar. Então, depois disso, eu criei uma planilha no Excel que era feito à mão, eu criei uma planilhazinha no Excel, com poucas fórmulas, porque até mesmo que eu estudei na época da faculdade eu não recordo mais. Eu sei que dá para fazer bastante fórmulas para ligar, e no começo era só um caminhão, então era mais simples. Então hoje eu preciso fazer as despesas fixas, as variáveis, que hoje vai variar de caminhão para caminhão. Então eu preciso levantar esses custos e é onde que eu estou esbarrando um pouco de dificuldade. Mas eu acredito que seja mais nessa parte da gente ter um controle certo e repassar essa informação. Porque hoje, sei lá, depois dos 2, 3 primeiros meses, meu caixa nunca bateu do que eu tenho em dinheiro. Mas graças a Deus sempre tinha mais dinheiro do que o caixa. Então por esse lado, né, é menos ruim. Porque muitas vezes você vai falar que no caixa, vai vir que no caixa tem dinheiro, você vai na tua conta não tem. Isso. Então não pode acontecer, eu sei que não pode. Marcelo foi bastante específico quando relatou o problema que ele quer resolver. E olhe, descobrir o problema de uma empresa e em como o conhecimento teórico pode ser utilizado para resolvê-lo é um desafio para qualquer profissional, formado ou não. E não foi diferente para o trio. Mas talvez envolvidos pelas explicações do empresário, os estudantes conseguiram interpretar razoavelmente bem qual o problema da empresa. E vão perceber que eles até mesmo sugerem uma ferramenta que não deixa de ser parte da solução. Mas ainda assim, parece faltar uma certa segurança aos garotos. É essa segurança que o conhecimento teórico busca oferecer. Notem, quando eles propõem a solução, parece que falta entender um pouquinho mais do que eles mesmos estão falando. O problema que ele está enfrentando é que ele não tem tudo muito certinho se a empresa dele está dando lucro ou não. Ele tem escrito as coisas, mas no final ele não consegue ver se ele está tendo lucro, se ele está tendo prejuízo. E também um dos
problemas que ele tem é por causa também do pai dele, que não ajuda a anotar tudo certinho. Por isso você tem que ter tudo anotado. E então, no final do dia, às vezes, alguns dias estão certos, alguns dias não. Porque o pai dele é um sistema mais antigo e acha que não precisa disso, né? Acha que é só fazer e pronto. E não é bem assim. Então, um dos problemas que ele está tendo é isso também. Ele não sabe se está dando lucro, porque ou falta de anotar, ou falta de saber calcular no final, de saber se achar no final. Então, ela tem um problema de fluxo de caixa, inicialmente, assim. Ele não tá sabendo controlar muito, assim, que quem faz mais o controle é a mãe dele, do dono, e ele e o pai dele fica mais pra rua, e a mãe dele que faz o controle. E ela faz controle no papel, que ela não consegue mexer muito nos computadores. Aí, quando ele chega, ele lança nos computadores. Aí ele perguntou pra gente um sistema que ele consiga movimentar tudo isso direitinho. O problema da empresa que a gente conseguiu descobrir é fluxo de caixa. Porque ele diz que tem uns 8 meses, mais ou menos, que não bate o valor que ele tem em dinheiro com o valor que ele tem em uma planilha no Excel. Aí ele pediu pra gente ajudar ele nesse problema. Então, era fluxo de caixa que a gente viu. Então, ele falou que a gente podia ajudar ele com um sistema que fosse meio em conta, que por enquanto ele não está podendo muito, ou criasse uma planilha que dava para ele desenvolver melhor esse problema. E a gente está organizando ainda qual que a gente vai fazer. Então, a gente estava vendo e eu acho que seria um pouquinho de fluxo de caixa para bater tudo certinho. E eu acho que é isso. Ai. Então, o problema é, de certa forma, uma questão de fluxo de caixa. O que Marcelo precisa é compreender como entra dinheiro na sua empresa e como esse dinheiro sai e também como ele fica. Uma parte considerável das empresas de pequeno porte tentam fazer isso com o mesmo instrumento utilizado pelo Marcelo, um fluxo de caixa, onde são anotadas as entradas e as saídas e apurado um resultado, que se espera seja equivalente ao dinheiro que sobrou, e aí eles chamam esse dinheiro de lucro ou prejuízo. Acontece que isso pode funcionar muito bem se o que se está fazendo é um evento com começo e fim em um curto prazo de tempo, como uma festa. Mas se o que se pretende controlar é uma empresa, tem muito dinheiro que se gasta que, mesmo saindo do bolso ou do banco, não vai sair da empresa. As parcelas do caminhão são exemplo disso. Ele as paga, mas o valor do caminhão permanece na empresa. Para calcular o resultado econômico das empresas é que foi desenvolvido o mais básico do conhecimento contábil: o método das partidas dobradas. Olha, Ivan, o que eu estou encontrando um pouco de dificuldade, até mesmo por questão de própria demanda, mão de obra, por ser uma pequena microempresa ainda, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer essa parte de contabilidade, de caixa, de fechamento, eu tenho que estar na rua atendendo meus clientes. Então muitas vezes eu preciso estar dentro do escritório fazendo esse fechamento de caixa e aí eu tenho que estar na rua também. E isso aí está me atrapalhando um pouco também por uma falta de um controle melhor, que hoje eu faço só uma planilha de Excel, então eu precisaria, enquanto eu estava só com caminhão e com pouca demanda, eu estava dando conta, e hoje aumentou a demanda, aumentou minhas despesas, então a quantidade de lançamentos de despesas, de entrada e de saída, isso aí está me atrapalhando um pouco. Então eu estou me perdendo um pouco na questão desse fechamento do caixa, normalmente chega final do mês não bate. E eu sei que isso aí é por falta de um controle tanto interno quanto externo, na hora das marcações, anotações. Então isso daí está me fazendo um pouco, perder um pouco assim, a questão do caixa. E eu sei que a importância do caixa, porque eu tive algumas dificuldades na hora de comprar um segundo caminhão, que é baseado no caixa, que é do demonstrativo do ano, que é do exercício que a gente tem que fazer uma pesquisa se é viável ou não, se a gente tem condições ou não. Então isso aí... Eu tenho meu caixa, mas não estava 100% batendo, mesmo assim eu consegui fazer esse estudo, mas eu sei que precisa ser
preciso 100% de fechamento do meu caixa. É onde eu encontro a dificuldade hoje. Então aqui, ó, qual que é o controle que eu tenho? Eu tenho um controle de caixa, que eu coloquei data, saldo do mês anterior eu lanço aqui em cima. E aí eu vou lançando as informações. Aqui em vermelho é o que eu tenho de despesa, que é a saída, e aqui é a entrada. Então eu vou lançando e conforme eu vou jogando ele já vai somando e diminuindo. Tá? Então ele já vai alterando valores. Então um exemplo lá embaixo, se eu jogar aqui uma despesa de R$5.000, ele automaticamente já vai diminuir. Se eu jogar mais 5, ele já vai ficar em vermelho aqui, já vai ficar negativo. Nossa. Então é o que eu trabalho hoje. Só que mesmo assim não vem fechando, mas eu sei que é alguma falha na hora de não estar fazendo 100% esse controle. E aí eu tenho carteira também da mesma forma. Então eu tenho o que eu tenho para receber. E aí conforme vai sendo pago eu vou tirando da carteira e vou lançando no caixa. Então eu coloco alguns dados aqui dos veículos e vou colocando os valores. Então eu achei importante essa fórmula porque com o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar, eu já sei que vai me sobrar dinheiro ainda se entrar tudo lá na frente com as contas que eu tenho a vencer. Só com o dinheiro que eu tenho para receber eu já sei que eu consigo pagar, ainda vai ficar no azul do caixa. Só que eu precisava bater porque quando eu vou olhar no meu caixa o valor que eu tenho aqui disponível tá tendo menos do que eu realmente estou tendo em dinheiro. É isso, pessoal. Anotando-se sempre as origens e aplicações dos recursos, se cria um banco de dados que fornece informações sobre o resultado da empresa, incluindo o patrimônio, as contas a receber, a pagar e também o dinheiro em caixa, e não somente esse como faz o fluxo de caixa simples. Mas a contabilidade de uma empresa é o que se propõe a fazer os escritórios de contabilidade. O grande problema é que esses escritórios, na maioria dos casos, se especializam em informações para os órgãos oficiais de tributação, para o fisco, e geram informações mensalmente, mas sempre depois que os fatos aconteceram. É diferente, portanto, das informações necessárias diariamente, na empresa, para a gestão, que precisa apurar o que está se fazendo sempre. O nosso trio, tentando resolver essa questão para o Marcelo, fez uma proposta muito interessante. Chamamos de fluxo de caixa a trajetória que o dinheiro desenvolve na empresa ao entrar, pelo recebimento das vendas de mercadorias, produtos e serviços, e ao sair, pelo pagamento de fornecedores, de funcionários e de outros gastos, incluindo aquilo que os proprietários retiram. É parecido com o fluxo da água em uma caixa d'água. Ela entra e se acumula, e depois pode ser distribuída para diferentes cantos da casa, mas precisa ser cheia novamente para que o sistema continue a funcionar, ou ir enchendo conforme o dinheiro vai saindo. Nessa situação, em que todas as contas fossem pagas e recebidas à vista, então o saldo da caixa seria igual sempre ao dinheiro que o empresário tem no bolso. Só que o fluxo do dinheiro nas empresas não é exatamente como o fluxo da água, porque eles utilizam o dinheiro que entra também para pagar estoques, ou investir em máquinas, equipamentos e até mesmo em novos imóveis. Ou seja, é um dinheiro que entra e quando sai deixa algo em seu lugar, que faz a empresa crescer. É como se esse dinheiro entrasse e ficasse na empresa. Isso cria outras coisas que precisam ser controladas além do dinheiro do caixa. Veja, uma empresa pode gastar o valor para comprar um terreno, e isso consome caixa. Mas se ela vende esse terreno, ela pode gerar caixa. Só que se vender por um preço menor que comprou, o caixa vai ficar menor do que originalmente. E se vender por um preço maior, então há um aumento no dinheiro do caixa, quando comparado ao período anterior à compra do terreno. É essa diferença entre o valor gasto e o valor pago, especialmente nas mercadorias que são vendidas que fornecem a margem de contribuição da empresa, que é o que faz ela buscar o lucro. Mas tem outra coisa que complica um pouco mais o controle do dinheiro da empresa. São as contas a prazo, seja a pagar ou a receber. Se a empresa compra uma mercadoria ou bens a prazo, então as contas que representam esse elemento crescem e ela pode ser vendida ou transformada em dinheiro, mas fica a dívida para pagar. Da mesma forma, se a empresa vende a prazo, ela pode diminuir as contas de seus bens patrimoniais sem aumentar o caixa, mas aumenta o valor que corresponde às contas a receber. E há ainda a possibilidade da empresa conseguir aumentar o caixa, simplesmente conseguindo um empréstimo ou financiamento. Veja só a conclusão que tudo isso gera. Se fosse só o controle do dinheiro que entra e sai em uma conta de soma e subtrair, tudo estaria perfeito.
Mas com tantas contas para serem controladas ao mesmo tempo, como uma empresa pode saber se está indo bem ou não? Isso é feito desde os meados de 1500 através de um método de partidas dobradas, um tipo de conta criada pelo frei italiano Luca Pacioli. As contas que representam os bens e os direitos ficam de um lado da conta, e as obrigações ficam de outro. A diferença entre elas forma o patrimônio líquido, que é o valor da empresa que pertence aos seus donos, independente de quanto dinheiro no caixa. O conjunto dessas contas forma o balanço patrimonial e, em conjunto com as contas de apuração do resultado do exercício, forma as principais demonstrações contábeis que ajudam as empresas há 5 séculos a saber para onde está indo seu dinheiro. Esse sistema é um modelo de como uma empresa pode se organizar para fazer os controles contábeis. Eles podem ser realizados manualmente, inclusive, utilizando-se até mesmo de planilhas de cálculos. Mas o essencial é que no levantamento dos relatórios finais, os valores de débito e crédito devem bater. Assim, é possível conferir se tudo foi lançado certo. E é isso que vai resolver o problema da empresa de Marcelo. Ele precisa incorporar às práticas administrativas diárias, suas e de sua família, o controle sobre a aplicação dos recursos. Se ao sair para prestar um serviço, Marcelo vai lançar o valor da receita, ele precisará também lançar aonde essa receita foi parar, se nas contas a receber, se em dinheiro, em cheque, em cartão ou ainda se foi paga alguma despesa. O controle surge porque quem fica responsável pela receita precisa explicar aonde ela foi destinada. Caso a pessoa não explique, caso isso não ocorra, então a receita pode ser lançada como um vale, como um gasto pessoal que é descontado no Prolabore no final do mês. Isso pode até gerar um pouco de confronto num primeiro momento, mas se torna parte da cultura organizacional e faz com que a empresa, pouco a pouco, deixe de ser um empreendimento amador para se tornar gradativamente uma empresa em condições de se desenvolver. Após apresentado o projeto e o sistema para o Marcelo, nós tivemos dele sua avaliação. Preste atenção no que ele compreendeu da experiência. Bom, no sistema que eles trouxeram aí após o estudo deles, eu compreendi que tem que ter um controle do meu caixa, um controle financeiro da empresa para definir o que são as receitas, o que são as despesas e classificar principalmente as despesas para futuramente num controle financeiro você poder tomar a decisão correta. E assim evitar alguns prejuízos para a empresa. Então é muito importante esse sistema que eles criaram e a forma que eles fizeram essa divisão, as categorias de despesas, enfim, as categorias de receitas, para eu poder compreender melhor o sistema financeiro da minha empresa, como que funciona a parte financeira e como eu vou poder usar essas informações nas minhas tomadas de decisões no decorrer do dia aí da empresa. Futuramente nós pretendemos ampliar a empresa, expandir os negócios, trabalhar no ramo com seguradoras, enfim, ampliar a quantidade de caminhões e até mesmo continuar no segmento de transporte, mas continuar com caminhão, mas em outros segmentos do transporte. Quando eu tiver que passar na mão de alguns funcionários, sair de uma empresa familiar para uma empresa privada, eu acredito que isso daí, eu vou precisar desses controles, eu vou precisar ter isso daí para que a saúde da empresa continue andando de forma correta, porque senão você acaba se atrapalhando, principalmente na questão financeira, que é o motivo de existência de uma empresa, né? É a questão financeira, você trabalha para ter dinheiro e ter lucro. Então, a partir do momento que isso aí começa a andar de forma descontrolada, futuramente provavelmente tua empresa não vai ser uma empresa viável. Então, eu acredito que isso aí é o passo principal para você crescer de forma correta e continuar tendo esse crescimento, para não parar ou voltar a andar para trás com a empresa. Bom, pessoal, existem algumas mensagens do episódio de hoje. A primeira delas é que aquilo que é a base da contabilidade também é a base do controle de qualquer empresa. O método das partidas dobradas ele foi desenvolvido a partir do século XVI para controlar viagens que os navios italianos faziam para buscar especiarias na Índia. E a partir de lá foi desenvolvendo para atender necessidades da Revolução Industrial, das empresas de capital aberto e, entre tantas coisas, hoje se propõe até ajudar a defender o meio ambiente. Mas o episódio também traz outra lição. Muitas vezes nós, contadores, nos apegamos tanto às técnicas que esquecemos da finalidade da contabilidade.
A empresa de Marcelo, para regular suas relações entre os dois sócios, precisa apurar o desenvolvimento do patrimônio, mas precisa fazer isso continuamente. Softwares de automação comercial, como o modelo utilizado nesse episódio, podem acabar oferecendo serviços contábeis que devem ser prestados, na verdade, pelos contadores. Nós não estamos aqui querendo propor, claro, nenhuma solução mágica, como mudar as rotinas dos escritórios ou defender a incorporação da contabilidade por empresas que desenvolvem softwares. O que estamos fazendo é apontando que a contabilidade em pequenas empresas é algo que merece ser mais bem olhado e repensado. Se você concorda ou discorda desses pontos de vista, seria muito bacana que trocássemos ideias. E podemos fazer isso aqui, nos comentários abaixo. Também podemos ampliar essa discussão, para que mais e mais pessoas venham a se envolver nessa problematização. Para isso, seria muito legal se você nos honrasse com o compartilhamento do vídeo nas suas redes sociais. Nesse projeto, nossa proposta foi apresentar um novo debate sobre a contabilidade, que atendesse a uma parte muito grande da população, as empresas muito pequenas, de empreendedores, que de certa forma são os que mais precisam compreender a tão falada linguagem dos negócios. Se os conceitos de contabilidade se popularizarem cada vez mais, quem sabe não conseguimos fazer isso com essas empresas que comecem a se desenvolver cada vez mais e melhor. Vamos lá, colegas! Vamos, contadores! Vamos todos fazer nossa parte. Quando nós nascemos, começamos a aprender, mamarando a falar e começar a escrever. Mas se depois não aprendemos a lição, estudo, trabalho, namoro e começa a zoação. Não importa a gramática, contabilidade, engenharia, economia, administração, somos todos estudantes em ação. Será que existe um manual, tem jeito de não se dar mal? Na escola encontrei a teoria, mas como eu coloco em prática? O tempo todo fico nessa confusão de ser um estudante em ação. Somos todos estudantes em ação.